Boa tarde a todos os presentes, os munícipes que nos acompanham pelo sistema online. Damos início à 39ª reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em conjunto com a 16ª reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude, e 14ª reunião da Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania da Câmara Municipal de Londrina. Queremos agradecer a presença dos vereadores Peca Deliberador, vereador João Martins, vereador, quem mais está aí? Nantes. Agradecer a presença de todos os munícipes que se fazem aqui presente, a vereadora Elza Correia, nossa eterna vereadora, a professora Silvana, enfim, todos vocês que se fazem presentes para essa reunião pública. Pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, eu, vereador Amaury Cardoso, presidente, o vereador professor Rony, vice-presidente, e o vereador Felipe Prochet, que já justificou a sua ausência, por motivos particulares. Não participará dessa reunião. Pela Comissão dos Direitos do Nascituro, da Criança e do Adolescente, da Juventude, vereador Júnior Santos Rosa, presidente, eu, Amaury Cardoso, vice-presidente, e o pastor Gerson Araújo, membro. Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, vereador Felipe Barros, vereador João Martins e vereador Wilson Bittencourt. Indago os vereadores inscritos para o informe e esclarecimento, o prazo de 2 minutos. Não havendo, passamos à pauta da presente reunião. Projeto de lei número 26 de 2017, de autoria do vereador Felipe Barros, que institui no âmbito do sistema do ensino do município de Londrina o programa Escola Sem Partido. Palavra livre. Lembro que nós teremos um tempo de 4 minutos para cada inscrito. Vereador Wilson, por favor, faça a inscrição. Quem primeiro se inscreveu, professora? Então tá, professora Elza Correia. Silvana. Professora Silvana. Edson. Marta. Professora Gleice. Professora Gleice. Lara. E o Bruno? E Elza Correia. Depois... Elza Correia primeiro. Não, necessariamente. Pode deixar depois, por final. Ok, então com a palavra a professora Silvana por 4 minutos. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os vereadores. Bem, sou professora da UEL, também sou filiada à Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Temos acompanhado os debates sobre essas matérias na Câmara, muito nos preocupam a respeito do seu teor. Entendemos que é de fundamental importância a realização de uma audiência pública para que tenhamos oportunidade de desenvolver com mais tempo, mais propriedade, os tantos elementos que estão envolvidos no projeto. Então, trazemos o pedido e o reforço por uma audiência pública. Nós entendemos que os desafios para uma educação de boa qualidade passam fundamentalmente pela formação docente, a formação de professores, formação inicial, formação continuada, e pela valorização dos professores. Um projeto desta natureza, como o que hoje aqui discutimos, ele inverte essas prioridades e transforma aquilo que são problemas pedagógicos vivenciados no ambiente escolar, no universo escolar, toma isso como um problema policial, há uma tentativa de criminalizar a ação docente, a prática pedagógica. Nós precisamos tratar da educação e dos tantos problemas para a melhoria da qualidade da educação de uma perspectiva pedagógica, né, e não disciplinar. Esse projeto pretende adotar uma política de policiamento da atividade pedagógica. A educação, ela é propulsora do desenvolvimento. Isso está muito claro, né, nos mais variados países, e não há
um único exemplo de país que tenha obtido desenvolvimento por meio do investimento da educação, que tenha adotado um projeto de educação dessa natureza, que seja de criminalizar a atividade docente, de perseguir professores pela sua prática docente, pelos materiais que utiliza, né, e pelo modo como conduz sua atividade profissional. Não existe desenvolvimento sem liberdade, não existe liberdade sem uma educação de qualidade, e nada disso existe com uma educação de cerceamento. Então, um ponto de partida que já é equivocado nesse projeto é supor a possibilidade de neutralidade na educação. Em uma sociedade de desiguais, em uma sociedade de profunda desigualdade, como é a sociedade brasileira, exemplo paradigmático de desigualdade, não só no nosso entorno, na América Latina, mas em termos mundiais, falar de neutralidade da educação é fazer a defesa dos grupos que têm privilégios nessa sociedade. É fazer a defesa pela manutenção das desigualdades. Quem espera uma sociedade em condições de buscar desenvolvimento, em condições de buscar liberdade e redução das desigualdades, não pode supor que a prática pedagógica, a prática docente, possa se pautar pela neutralidade. A ideia de neutralidade na educação, ou ela é muito ingênua, ou vem travestida de má-fé, de quem pretende converter a educação naquilo para o que ela não foi pensada como finalidade em nenhuma parte do mundo, felizmente. A educação, pelo histórico que nós temos, desde o Ocidente ao Oriente, ela é pensada como formadora, e não para ceifar possibilidades de formação e de liberdade. Esse equívoco do ponto de partida do projeto, talvez se deva pela restrição das possibilidades de debate. Então, podendo aprofundar os pontos desse projeto, nós acreditamos que chegaremos ao entendimento de que ele deve ser arquivado. Obrigada. Só esclarecendo, aos 3 minutos e meio, o primeiro toque. E quando é o segundo, é porque encerraram os 4 minutos. Próxima inscrita. Edson. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, senhores membros das comissões aqui que se fazem presente, demais vereadores e vereadora que provavelmente nos ouve, né? Sou Edson Elias, professor do ensino médio, professor também do ensino superior, atualmente como aluno do programa de doutorado da Unesp, e juntamente com a professora Silvana faço coro pela importância de uma audiência pública que venha discutir de forma ampla e democrática todo esse processo, né? Dito isso, gostaria de chamar a atenção de todos vocês para a problemática embutida no PL 26/2017, que vulgarmente se apresenta como um simples projeto, mas que de simples não tem absolutamente nada, senão a manutenção das desigualdades, da intolerância e da discriminação aos diferentes. O referido PL mistifica a realidade escolar com falácias sobre doutrinação política, indução à sexualidade, a intromissão nas questões religiosas. O capítulo 2º do ECA, que trata do direito à liberdade, ao direito e à dignidade, diz no seu 15º artigo, a criança e o adolescente têm o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processos de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos, sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende o seguinte aspecto: buscar refúgio, auxílio e orientação, como parte também, portanto, oficial do professor. O professor oferece auxílio e ajuda aos indivíduos, aos jovens e às crianças que estão em situação de inferioridade, que sofrem perseguição, bullying, humilhação por causa da sua condição sexual, por causa da sua condição de raça, por causa da sua religião, diferente do âmbito hegemônico, no caso cristão. O artigo 1018 diz: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano
e violento. Assim, qualquer nova lei deve seguir o princípio da Constituição Federal, que versa sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, que está intrínseco o principal objetivo do Estado Democrático de Direito, que é garantir a dignidade a todos os cidadãos. E o artigo 3º, no inciso 1º, também estabelece construir uma sociedade livre, justa e solidária. Assim, qualquer projeto de lei que silencie as discussões sobre diversidade humana estará fortalecendo ainda mais a hegemonia do mais forte, enquanto mantém desprotegido o mais fraco politicamente, no caso, jovens, crianças e adultos homossexuais, gays, lésbicas, transgêneros, e também crianças que não têm vinculação religiosa, bem como crianças de matriz afro-brasileira, como também crianças e jovens que estão em situação de desproteção em suas famílias. No caso, a discussão de gênero, ou a discussão sobre religião em escola, eu digo isso porque já fiz essa discussão em sala de aula com alunos, a discutir questão ecumênica, discutir os princípios e a história das religiões, ou como discutir a diversidade humana desde um ponto de vista antropológico, sociológico, e as questões políticas, não produz, não induz um indivíduo à sua sexualidade. Muito pelo contrário, produz um tipo de sociedade muito mais democrática, tolerante e igual. No caso, produzimos, portanto, uma sociedade mais igualitária. Esse projeto, uma vez sendo aprovado, haverá então tolimento, perseguição, controle da fala dos professores em sala de aula baseada explicitamente numa vinculação ideológica, portanto, haveria a produção de uma futura sociedade absolutamente intolerante. Né? Então, diante disso, também peço o encerramento desse projeto. Muito obrigado. Próximo inscrito. Marta. Boa tarde. Eu agradeço a possibilidade dessa comissão, né, dar participação para as nossas falas. Meu nome é Marta Ramírez, eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais, atualmente sou a coordenadora do curso de Ciências Sociais, faço parte do coletivo Escola Cidadã, Movimento Escola Democrática e do Fórum Permanente da Licenciatura da Universidade Estadual de Londrina. Né? Como as pessoas que me antecederam, acho que é supremamente importante pensarem na realização de uma audiência pública, convidando experts em educação. O campo da educação é um campo complexo, né? É um campo que precisamos, também temos um acúmulo de muitas experiências, muitos estudos, muitas pesquisas, que trazem, então, todo um campo de expertise que me parece que é importante levar em consideração numa discussão como essa. Quando eu vejo essas discussões sobre esse tipo de projeto de lei, que não é específico de Londrina, tem um formato que se apresenta em vários municípios do país, penso um pouco na esquizofrenia que esse tipo de projeto traz. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador? Pela ordem. Acho que o debate ele é necessário, um debate saudável. Agora, falar que o projeto traz uma esquizofrenia, uma falta de respeito com essa casa. Então vamos debater, mas vamos debater o mérito do projeto. A esquizofrenia pela ordem, que eu estou falando... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, penso que nós estamos discutindo esse projeto em todos os seus âmbitos. Senão, nós vamos ter que começar discutindo o artigo 2º dele, que fala que o poder público não pode se meter onde não é chamado, porque a palavra imiscuir-se tem esse fundamento. Então, eu penso que as falas que estão sendo aqui, senhor presidente, estão sendo extremamente educadas, tolerantes e dentro de uma perspectiva sociológica, filosófica, epistemológica que precisa ser respeitada. Posso continuar e eu vou justificar por que eu estou falando da esquizofrenia. Eu vou dizer no que sentido nós vamos retomar o seu tempo, tá? Ok, muito obrigada. Pode continuar, por favor. Eu estou pensando justamente na esquizofrenia que nós, na discussão que estamos tendo na UEL, em relação ao que isso traz, esse tipo de projeto, é esquizofrenia porque ele nos separa e nos divide de um alinhamento geral, né, que são as diretrizes nacionais, né, curriculares, e eu vou falar especificamente aqui de algo que o Fórum Permanente das Licenciaturas tem trazido, já levamos mais do que um ano discutindo.
porque a resolução do Ministério da Educação, que é a 02 de 2015, define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior dos cursos de licenciatura, de formação pedagógica para graduandos e cursos de segunda licenciatura. Essa resolução do MEC exige que todos os programas deles, todos os currículos que têm licenciatura, pode ser de ciências sociais, de biologia, física, todos, né, tem que seguir essa diretriz. E o que diz essa diretriz? Essa diretriz traz como um dos princípios a valorização do professor, do trabalho docente, o fortalecimento da democracia, a educação em direitos humanos, as diretrizes nacionais de formação em direitos humanos, implementam uma série de leis nacionais, né, que traz todos os princípios sobre diversidade religiosa, diversidade racial, cultural, de gênero, de sexualidade. O que acontece? Na formação que nós precisamos dar para os nossos licenciados, esses conteúdos têm que ser abordados. Eu estou dizendo aqui, eu estou falando da esquizofrenia, porque não faz sentido que o Ministério da Educação exija que nós, como universidade, formemos os nossos alunos para ministrar uma série de conteúdos que visam um projeto democrático e no município de Londrina, então, ninguém possa falar sobre certos conteúdos. É nesse sentido que eu estou dizendo, porque há uma contradição muito grande entre esse projeto municipal e as leis, as diretrizes nacionais curriculares. Nesse sentido também, eu gostaria de reforçar que falar de gênero, falar de sexualidade na escola, não tem nada a ver com formar gays. O que se trata é justamente de um dever do Estado de garantir a vida de todos os seus cidadãos e cidadãs. E aqui, cidadãos e cidadãos, implica também, inclusive, né, pessoas hétero, pessoas bissexuais, pessoas homossexuais, onde esse tipo de enfoque talvez não é dado dentro da educação familiar, mas o governo tem que garantir o respeito e o princípio da diversidade. Então, nesse sentido, eu gostaria também de dizer que é necessário fazer uma uma audiência pública, escutar pessoas que sabem sobre essa matéria, pensar, né, quais são essas perspectivas, para nós não termos um atraso em Londrina. Agradeço a atenção. Quero registrar a presença do vereador Eduardo Minaga e dizer que Vossa Excelência está aberto para participar do debate. Quem é o próximo inscrito? Professora Gleice. Boa tarde a todos. Obrigada pelo espaço, para a gente poder debater. Eu represento aqui o Fórum Permanente Municipal de Educação, o coletivo Escola Cidadã, Movimento Educação Democrática e o Conselho Escolar, porque eu sou conselheira escolar da comunidade onde eu leciono. E eu quero começar a minha fala pedindo, sim, que essa audiência pública aconteça. Isso não é uma vontade minha só enquanto docente, é uma vontade da comunidade na qual eu leciono. A PM, Conselho Escolar da Comunidade, protocolaram um documento aqui na Câmara dia 28 de julho, solicitando que os vereadores pedissem essa audiência pública para que a comunidade também participe. Todos os projetos que influenciam na educação, nós, docentes e a comunidade que também acompanha, chamam a APM e o Conselho Escolar para a gente discutir, porque eles vão afetar diretamente a educação dos filhos, a educação das crianças, dos adolescentes. Então, seria muito importante essa audiência pública para a gente poder chamar e a comunidade estar aqui presente. Eu trouxe hoje, represento esse grupo, mas eles também gostariam de vir aqui e participar desse debate. E por 2 pontos principais, nós somos contrários a esse projeto. O primeiro é porque a gente aqui está tratando do primeiro projeto e não do substitutivo, que ele faz uma espécie de esquartejamento da Lei de Diretrizes e Bases, pega só alguns aspectos. E aí a gente cai num problema que é a desarmonia entre as leis. Então, eu não posso simplesmente pegar uma lei maior e tirar trechos só daquilo que eu quero. Eu acabo incorrendo num erro de desconsiderar toda uma amplitude de uma discussão
da educação brasileira que é extremamente importante, que é a formação humana integral. Então, para eu ter a liberdade de trabalhar com formação humana integral, meu aluno ter a liberdade de aprender, eu preciso ter liberdade de ensinar. E a gente é envolto de várias concepções pedagógicas, claro que pautados na lei, nos direitos humanos, sempre prezando pela proteção da criança. Trabalhar com diversidade é proteger, não é ofender a criança, muito pelo contrário. E um outro ponto muito crítico, que é a questão do artigo 3º, que fala da função docente. O legislador não pode, e aí eu acredito que cabe o termo imiscuir, de um papel que é do executivo. Então, quando a gente está falando de descrição da função docente, cabe ao executivo, não ao legislativo. E para isso nós já temos uma lei, que é a Lei 11.531, que vai trazer certinho a função docente de cada categoria no município de Londrina. Mais especificamente no anexo 5º, se de repente, né, alguém quiser dar uma pesquisada dessa lei, do professor de educação física, do professor de educação infantil, do professor de ensino fundamental. Ali está a descrição da função docente. Então, para eu alterar essa descrição da função, não é o legislador, não cabe a ele, cabe ao executivo. Então, por isso, nós nos posicionamos contrários a esse projeto de lei e esperamos que esse projeto de lei, de fato, seja retirado. Tá? É o que a gente espera. Muito obrigada. Só uma pergunta, vereadora, antes de passar para o próximo inscrito. A senhora é professora municipal. Está representando a secretaria ou não? Não? Próximo inscrito. Lara. Olá. Bom, boa tarde, prezados membros das comissões aqui presentes, prezados vereadores, colegas, né, da sociedade civil, colegas da UEL, dos movimentos sociais. Meu nome é Lara, eu represento aqui o coletivo Escola Cidadã, Movimento Educação Democrática, e eu realizo um pós-doutorado na UEL, no programa de Ciências Sociais. E tenho trabalhado já há 10 anos, mais ou menos, com uma das questões que se mostram bastante sensíveis nesse projeto de lei, que é o debate sobre relações de gênero. Eu gostaria, na verdade, de lançar um questionamento e uma provocação a respeito do que esta tribuna entende por relações de gênero. E trago um exemplo que talvez seja bastante próximo, né, talvez não, que de fato é bastante próximo dessa nossa realidade aqui hoje, que é a gente pensar, por exemplo, que a Câmara de Londrina, ela elegeu de 19 vereadores uma única mulher. Isso, quando estamos falando sobre isso, estamos falando de gênero. Não estou nem chegando no debate a respeito das questões de sexualidade, que eu acredito sim que devem ser tratadas no âmbito da escola e pelos professores e na relação dos professores com os alunos. Então, como é que a gente consegue discutir uma desigualdade que se estabelece na esfera política brasileira, porque não é uma característica de Londrina, é uma característica das câmaras municipais ao longo, né, no território brasileiro? Como que a gente consegue discutir uma desigualdade abissal dessas na esfera política sem tratar de questões de gênero? Então, eu acho que existe no projeto uma fragilidade a respeito desse debate. O projeto, ele, além disso, né, se a gente for pensar, por exemplo, num outro exemplo muito simples, né, que é a questão da violência doméstica, o feminicídio, não existe a possibilidade de tratar dessas questões no espaço escolar sem falarmos de relações de gênero. O projeto, ele fere as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos do ano de 2012 e especificamente no 2º artigo das diretrizes, que deixa explícito a necessidade da escola de garantir situações de igualdade e de defesa da dignidade dos seus alunos. Eu acabei de falar aqui que de 19 vereadores nós temos uma única mulher, e isso é uma relação de desigualdade. E é uma relação de desigualdade histórica na sociedade brasileira.
E para a gente tratar disso, a gente precisa recuperar a história, a gente precisa trazer dados, a gente precisa fazer pesquisa, né? Então, para finalizar, além de ser contrário, né, esse projeto de lei às diretrizes estabelecidas em 2012, o Conselho Nacional de Direitos Humanos aprovou, por unanimidade, uma resolução no dia 23 de agosto do ano de 2017, esse ano, mês passado, uma resolução absolutamente contrária a todos os projetos de lei do Escola Sem Partido que tem tomado as câmaras municipais desse país. Certo? Então, acho que é meio sintomático que a gente precise, de fato, discutir esse projeto, as suas fragilidades, numa audiência pública. Obrigada. Próximo inscrito. Bruno. Boa tarde a todos e todas presentes nesta Casa de Leis. Eu sou o professor Bruno Garcia, representante de base do Conselho Estadual da PP Sindicato, integrante da Escola Cidadã, né, e da PP Sindicato, como eu disse, que tem 70 anos de luta pela educação pública de qualidade aqui no Paraná, e que mais uma vez vem externar o seu repúdio a este projeto de lei aqui em Londrina. Externo aqui em nome de nossa entidade o repúdio a todo tipo de cerceamento ou perseguição ao trabalho docente, com ênfase ao pensamento crítico. Solicitamos a esta Casa de Leis a realização de uma audiência pública sobre o PL 26 de 2017, que trata do projeto em questão, para que a comunidade escolar, secretarias de educação, núcleo regional de ensino, entidades, APP Sindicato, que trabalham com educação, possam debater com os senhores e senhoras vereadores desta Câmara Municipal. Então, mais uma vez, nós da PP Sindicato externamos aqui hoje a solicitação de uma audiência pública, porque nós queremos um amplo debate sobre o projeto de lei em questão. Muito obrigado a todas e todos. Vereadora Elza Correia. Boa tarde a todos, muito obrigado. Cumprimento a mesa, os vereadores que fazem parte das várias comissões. Eu represento a mim mesma, mas para situar por quem eu estaria falando, eu faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, do Poder Rosa, da Rede Feminista de Saúde, da Escola Cidadã e várias outras entidades que estão preocupadas com o prosseguimento desse projeto. Mas não estou, nesse momento, representando oficialmente nenhuma delas, só para ficar claro. Bom, eu acho que em tempos de... Nós acho que escrevemos aqui, porque nós estamos acostumados a falar 2 minutos batidos, né, esse tipo de audiência. Então, acho que a gente, para não tomar muito tempo, nós fizemos algumas anotações. Eu diria que em tempos de tanta transparência e visibilidade, né, em que as coisas venham às claras, porque é o direito da população saber sobre todas as coisas que acontecem nesse país, as audiências públicas são um instrumento democrático da maior importância. Eu acho que nós estamos tratando aqui, através desse projeto, de um segmento extraordinariamente importante, fundamental na construção da democracia, e é preciso que toda a população que queira venha discutir na audiência pública. Então, eu também defendo a audiência. Eu queria dizer que a Organização Federativa do Brasil, e todos nós vereadores aqui, e a população sabe, que é dividida nos poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Estabelece regras e responsabilidade a cada um desses poderes, e é necessário o respeito, a autonomia, a independência entre os poderes. Isso é muito importante. Pergunto qual seria a reação da Câmara Municipal de Londrina se um outro poder tentasse impingir ou definir regras e normas para a sua atuação. Nesse sentido, eu quero colocar que a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal consideraram esta lei inconstitucional, porque a competência para a elaboração das normas gerais da educação, como já foi falado aqui pelos meus colegas que me antecederam, ela é responsabilidade da União, que legisla no interesse nacional, estabelecendo diretrizes que devem ser observadas pelos demais entes federados. O projeto subverte, na minha avaliação, a atual ordem constitucional por inúmeras razões.
impede, tenta, pelo menos, impedir o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas no ambiente acadêmico, nega a liberdade de cátedra e a possibilidade plural de aprendizagem, contraria o princípio da laicidade do Estado. Esse projeto realmente é um projeto que é absolutamente desnecessário, retrógrado, atrasado, propõe uma mordaça a uma categoria que, ao invés de respeito e consideração, vem recebendo do governo do Estado do Paraná, Beto Richa, e também do governo federal, do Michel Temer, ao contrário de respeito e consideração, vem recebendo humilhação e respeito há muito tempo. E nós precisamos resgatar a dignidade da categoria dos professores. Uma sociedade livre e realmente que pense em construção de uma nova ordem social, em que todos têm igualdade de oportunidade, não pode absolutamente mordaçar, né, tentar pelo menos, a categoria dos professores. Nós vamos aproveitar o momento deste poder. Eu sugeriria que nós, eu sempre tento me incluir na categoria de vereadora, que os meus colegas vereadores, que os parlamentares, de modo geral, aproveitem esse momento importante de poder que foi adquirido através do voto popular, né, para propor leis que garantam melhorias na educação, mais recursos, mais investimentos, mais verbas para pesquisas, né, na formação de pessoas críticas que possam melhorar o mundo, e não usar esse poder, que é efêmero, passageiro, para provocar o desmonte, retroceder em conquistas que nós conseguimos a duras penas, e também tentar impor convicções pessoais a toda uma sociedade que é plural e diversa. Não adianta dizer que não, a sociedade é plural e diversa. É ler do engano achar que não é assim. Então fica a impressão, me desculpem, de que se pretende, na verdade, com esse projeto, criar no país, né, o CCP, Comando de Caça aos Professores. Nós já vimos esse filme no passado, não gostamos e sabemos a quem ele serviu. Nós sonhamos com uma sociedade livre, democrática, calcada nos alicerces da paz, no respeito à diversidade humana. Esse projeto vem absolutamente na direção contrária disso tudo. Palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Sim, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que se encontram presentes aqui nessa casa hoje. Se há um consenso entre mim e as pessoas que estão aqui se opondo ao projeto, quanto ao fato dessa Câmara realizar uma audiência pública. Veio essa indicação das comissões temáticas e acredito que essa casa não só tem o direito, vereador Elza Correia, como o dever de realizar a audiência pública para aprofundarmos o debate e esclarecer alguns pontos quanto ao projeto. Porque muitas vezes eu ouço, vereadora Mauri Cardoso, as críticas quanto ao projeto e me vem à memória a velha máxima de Lenin: xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Porque, corriqueiramente, ouço falas como, por exemplo, impor posições pessoais, censura. E, na verdade, infelizmente, é o que está acontecendo exatamente hoje, isso, dentro das salas de aula dos militantes travestidos de professores. Repito que aquilo que sempre falo aqui na tribuna dessa casa, nessa Câmara, que a maioria dos professores são professores de bem. Eu não tenho a menor dúvida disso. São professores que entram dentro da sua sala de aula e quer realmente estimular a criticidade dos seus alunos. Estimular que seus alunos pensem e cheguem, vereador Pastor Gesto Araújo, às suas próprias conclusões, suas próprias convicções. Mas uma minoria de militantes insistem em utilizar da atividade pedagógica, que é um dom, mas insistem em utilizar da atividade pedagógica justamente para impor as suas atividades, as suas posições pedagógicas, políticas, morais, religiosas e etc. Não vou me ater a todos os pontos por conta do tempo, porque certamente essa casa vai fazer a audiência pública e aí será o ambiente próprio para que nós debatamos sobre todos os pontos, mas separei aqui apenas alguns para, nesse momento, comentar. E já pedi também que essas 3 comissões que se reúnem na tarde de hoje votem pela realização da audiência pública por essa casa. A professora Silvana, a primeira a falar, falou que o projeto ele visa, na verdade, ou vai causar um policiamento da atividade pedagógica.
perseguição do professor, que não existe desenvolvimento sem liberdade. E finalizou com a crítica que todos os contrários ao projeto fazem, que não é possível a neutralidade na educação. Sugiro à professora Silvana que leia o projeto para vir debater, porque o que o projeto fala é neutralidade política do Estado. Princípio este que já está, inclusive, na nossa Constituição Federal. Portanto, se a professora é contra a neutralidade política do Estado, ela tem que procurar os seus deputados ali federais e fazer uma emenda à Constituição, retirando a neutralidade política do Estado. Muito se fala também que é um projeto que, com o pretexto de estimular ou de causar dentro das escolas, vereador Eduardo Tominaga, a neutralidade, seria um projeto que tem um cunho ideológico por ele mesmo. E confesso aos senhores e às senhoras que é um projeto ideológico. De fato é um projeto ideológico. É um projeto ideológico, vereador Wilson Bittencourt, na mesma medida que a nossa Constituição Federal é ideológica. A nossa Constituição Federal, ela é um documento ideológico. O nosso Constituinte de 1988, ao optar, vereador Amaury Cardoso, pela laicidade do Estado, fez uma opção ideológica. Poderia ter feito como os estados islâmicos, os estados do Oriente Médio, onde não há laicidade do Estado, mas o nosso Constituinte fez uma opção ideológica pela laicidade do Estado. A nossa Constituição Federal, ela é, portanto, um documento ideológico. E esse projeto de lei é um projeto ideológico na mesma medida que a nossa própria Constituição Federal. Porque traz, neste projeto de lei, os mesmos princípios que já estão, vereador Péricles Deliberador, na nossa Constituição Federal. Nós não estamos inovando em absolutamente nada. Todos os princípios, todas as regras que estão no projeto de lei Escola Sem Partido já decorrem da nossa legislação federal. Se assim não o fosse, recentemente vocês, vereadores, certamente vão se lembrar, a secretária de Educação sentada ao lado do vereador pastor Gerson Araújo, eu estava ali no cargo de primeiro secretário, eu li na íntegra o projeto para a secretária de Educação e ela falou que concorda e que todos esses princípios e regras que estão no projeto, a Secretaria de Educação já é cumprido. A Secretaria de Educação já cumpre tudo isso aqui. Então, se o projeto de lei ele é inconstitucional, a Secretaria de Educação ela está agindo de forma ilegal e inconstitucional. Isso comprova que não estamos inovando em absolutamente nada no ordenamento jurídico. Eu quero saber qual professor aqui, qual professor que, por exemplo, vamos pegar o artigo 3º. Artigo 3º, inciso 4º, por exemplo. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Qual professor é contra isso aqui? Eu gostaria muito, para finalizar já, senhor presidente, em que pese termos várias pessoas contrárias e eu ter unicamente 4 minutos, deveríamos fazer igual na Comissão de Justiça, que o autor do projeto dispõe de mais tempo para falar, mas Vossa Excelência, que é o autor, Vossa Excelência define. Mas eu gostaria muito, senhoras e senhores que estão aqui contrários ao projeto, que é normal numa democracia. Democracia é isso. O que a ditadura aqui todo mundo tem que concordar. Na democracia pode haver debate, pode e deve haver debate, e é justamente isso que nós queremos dar. Quero só interrompê-lo para dizer que, claro, regimentalmente, o autor tem 10 minutos para a fala. Então, Vossa Excelência está no seu tempo. Obrigado, vereador, pela complacência. Voltando ao raciocínio, na democracia é isso. Democracia é debate de ideias. Democracia exige posições contrárias, posições conflitantes, posições antagônicas. E é justamente isso que o objeto desse projeto prevê para dentro da sala de aula. Que os alunos que tenham posições conflitantes sejam respeitados. Que os professores, ao expor ou ao falar sobre determinado fato político, religioso, moral, exponham as diversas vertentes. Pode emitir, inclusive, a opinião do próprio professor. O que o projeto proíbe é o professor impor ao estudante uma única opinião. Ou o professor mostrar, vereador Elza Correia, uma única opinião para os estudantes. Vamos traduzir isso para o caso concreto. Como eu falei agora há pouco, eu gosto muito de traduzir, tentar ver o projeto na prática. Vamos, vereador professor Rony, professor de História, excelente professor de História, que eu sei que está dando aula sobre o impeachment. O que o professor deve fazer? Falar que, para vertentes da sociedade, para grupos da sociedade, o impeachment foi um golpe
e falar que, para outra corrente da sociedade, o impeachment foi um processo democrático. O professor pode até falar, alunos, eu sou adepto a essa teoria, eu acho que o impeachment foi golpe, eu acho que o impeachment foi um processo democrático. Agora, o que o professor não pode fazer, vereador pastor Gerson Araújo, que também é professor, o professor não pode chegar numa sala de aula e simplesmente levar uma única opinião. Senhores alunos, impeachment foi golpe. Ou então prejudicar aqueles alunos que acham que o impeachment não foi golpe. Faz isso, vereador Rony. Eu cansei de mostrar casos aqui nesse telão, o senhor sabe disso. Então, voltando aqui ao texto da lei, eu gostaria muito que os contrários ao projeto lessem o projeto de lei sem paixões, sem alinhamento ideológico, vissem aqui. Felipe, eu discordo desse inciso, desse artigo. A gente conversa, podemos fazer uma emenda, um substitutivo. Agora, vir aqui, falar que o projeto é algo que de fato ele não é. Achar que o projeto vai ocasionar isso. Ficar com base em achismo não contribui para o debate. Vamos nos ater ao projeto de lei. O projeto de lei está aqui. Se quiser, disponibilizo cópia aí para todos vocês, que pelo jeito não leram o projeto. Não parece, vereador Elza. Foi falado também aqui da questão da ideologia de gênero. Convém lembrar que essa casa rejeitou a ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação. A Assembleia Legislativa rejeitou a ideologia de gênero no Plano Estadual de Educação. O Congresso Nacional rejeitou a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. E o projeto de lei, no artigo 2º, diz o seguinte: o poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação, vou ler de novo, a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. O que isso significa? É claro que a teoria queer, teoria de gênero, ela é uma teoria que guarda certo respaldo acadêmico. Eu sou contra, mas eu não posso negar que é uma teoria que guarda certo respaldo acadêmico. Agora, um professor, no mesmo exemplo que eu estava falando sobre impeachment, não pode simplesmente aplicar o que essa teoria diz, sem ao menos mostrar aos estudantes as teorias que contradizem a teoria queer ou teoria de gênero. Para finalizar, agora sim para finalizar, senhor presidente, foi falado também da questão de direitos humanos. Convém lembrar que o Pacto de São José da Costa Rica é um pacto de direitos humanos que estabelece o direito dos pais quanto à educação moral, religiosa e sexual dos filhos. Então, é uma lei que devemos cumprir. E também foi falado aqui da divisão dos 3 poderes e que a AGU e o MPF, Ministério Público Federal, consideraram inconstitucional. Primeiro que a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal, não consideram inconstitucional absolutamente nada. Quem considera é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Até que o Supremo Tribunal Federal assim o faça, a lei dispõe da presunção de constitucionalidade. Qualquer primeiro-anista de direito sabe isso. Então, o Escola Sem Partido, ele é um projeto de lei legal e constitucional, até que o STF, o plenário do STF, fale o contrário. Obrigado. A Silvana, se for mais de uma pessoa, cada um teria direito a 1 minuto. Se for uma única pessoa, 2 minutos. Ok, então. A Silvana usa 1 minuto e meio, eu uso 50 segundos. Ok. Bom, não será possível retomar todos os pontos, mas a ideia de que o dever do professor ou da professora de apresentar posições conflitantes sobre todos os temas tratados em uma sala de aula, esse dever não pode se sobrepor ao nosso dever na defesa dos direitos humanos. Então, por exemplo, eu vou tratar do tema do Holocausto e, para dar conta de atender às posições conflitantes, então eu devo também apresentar uma visão antissemita? Eu vou falar da igualdade entre homens e mulheres e, para dar conta de apresentar visões conflitantes, devo também apresentar em sala de aula visões, por exemplo, já arquivadas no século XIX, de que os homens são superiores às mulheres porque têm um cérebro maior, etc. e tal. Vou recorrer a esse tipo de argumento, por exemplo, que teve cientificidade em um determinado momento da história, para relativizar
que a igualdade entre homens e mulheres é um princípio valorado no nosso atual desenvolvimento civilizatório? Ou, para falar da igualdade entre heterossexuais, homossexuais, enfim, a igualdade entre todas as pessoas, aí eu vou recorrer a explicações que satanizam essas pessoas. Posições conflitantes não podem estar acima da nossa defesa dos direitos humanos, para todos os tipos de pessoas. Rapidamente, apenas para que realmente a gente não consegue rebater todas as questões colocadas, mas a audiência pública vai ser para isso, dizer que quando a gente coloca que o Ministério Público Federal e a CGU colocam pareceres, realmente acontecer esse parecer, eu não sou ignorante, quer dizer, sou ignorante em muitas coisas, mas nessa não. Eu sei que não é decisão final, mas realmente os pareceres lembram, né, e deixam claro e objetivamente que poderão incorrer em inconstitucionalidade para as razões que nós colocamos aqui. Então, não precisa ser advogada para dizer que quando o Ministério Público Federal, ou a CGU, deixa claro e objetivamente esses pareceres, como aqui nós recebemos vários pareceres em projetos, mas a decisão final é do colegiado. Então, vereador, eu entendo isso, mas é preciso, e normalmente os pareceres, inclusive do Supremo, recorrem muitas vezes a essas decisões. Nós estamos vendo isso no Brasil todos os dias, né? Decisões são tomadas baseadas em pareceres do Ministério Público e também da Polícia Federal e de outros órgãos. Então, é bom que a gente se lembre disso. Palavra livre. Peço palavra, senhor presidente. Posso começar, senhor presidente? Sim. Concordo em gênero, número e grau com o que a professora Silvana disse. As visões conflitantes, é claro que elas devem respeito, em primeiro lugar, aos direitos humanos. Isso é um consenso entre os favoráveis e contrários ao projeto. Inclusive, os direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica estipula, por exemplo, uma limitação a isso, que a educação religiosa, moral e sexual é competência primária dos pais. Então, é uma limitação a isso. Isso é um pacto internacional de direitos humanos ratificado pelo nosso Congresso Federal. Então, concordamos, professora Silvana, nesse quesito, em gênero, número e grau. E o projeto, tanto é que o projeto fala o seguinte, aquele mesmo inciso que eu havia lido, o artigo 3º, inciso 4º. As principais, que o professor, ao tratar de questões políticas, socioculturais, econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. É óbvio que, se a senhora for falar, por exemplo, do Holocausto, a senhora não vai. A senhora, quando deu esse exemplo, eu não sei se a senhora está agindo de má fé ou por ignorância. Porque é óbvio. Como que a senhora vai explicar, levar para os estudantes, para os adolescentes, para as crianças, um tipo de teoria completamente absurda, que não guarda respaldo científico nenhum, que não tem respaldo acadêmico nenhum, que fere os direitos humanos? Isso é claro. Outra situação também, que é, de certa forma, um parâmetro para essas visões conflitantes, são os crimes constantes ali do Código Penal. Apologia ao nazismo é crime. É claro que a senhora não vai cometer um crime dentro da sala de aula e fazer apologia ao nazismo, como no exemplo que a senhora deu dentro de uma sala de aula. Isso é nítido, claro. E também, a vereadora Elza falou do Ministério Público Federal. O mesmo Ministério Público Federal que está, neste momento, processando os diretores do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, um colégio tradicional, porque criaram o vereador pastor Gerson Araújo, pasmem os senhores, criaram dentro do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, um colégio tradicional, uma sede, um diretório do PSOL. Então, é o mesmo Ministério Público Federal que concorda com o projeto Escola Sem Partido. Palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Sim, vereador. Primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência que preside o trabalho dessa tarde, cumprimentar os demais vereadores que aqui estão e os amigos que visitam essa casa nessa tarde. E cada vez que eu ouço algumas coisas nessa casa, eu fico mais perdido como professor de história. Esse projeto, na minha avaliação, com todo o respeito, esse projeto não é um projeto do vereador Felipe Barros, a gente sabe disso. Ele apenas assina o projeto na cidade de Londrina, mas esse é um projeto nacional, de cunho extremamente ideológico, essa é a minha visão clara. Conversei com professores de vários estados do Brasil, amigos meus que dão aula
em universidades, em faculdades, conversei com o professor da Paraíba, conversei com o professor de Minas Gerais, professores da Universidade de São Paulo, tenho conversado com eles há muitos dias já, por conta desse projeto, e na condição de membro da Comissão de Educação, mas mais do que isso, como professor. Eu acho que a tônica da discussão, o próprio vereador Felipe Barros deixa claro, no início da sua fala, quando ele diz que a maioria dos professores são bons, mas que tem lá uma minoria que tem causado equívocos nas salas de aulas. Se é essa a verdade, esse projeto não vai resolver o problema. O problema é denunciar esses professores na justiça, e a justiça tem que tirar esse professor de sala de aula. Olha, dizer que esse projeto é um projeto que vai resolver problema em sala de aula é um absurdo. E o movimento que tem trazido esse projeto à tona em termos de Brasil é equivocado. Eu tenho medo quando a gente fala muito das extremas. Ontem nós estávamos na extrema esquerda. Agora estamos na extrema direita. Não procuramos nunca o caminho do meio. Isso é um perigo. É um perigo para a sociedade. E digo sem medo de errar, porque sei que não é do Felipe Barros esse projeto. Esse projeto é um perigo para o mundo. Esse projeto é um perigo para o mundo. Estive na Europa há poucos dias, conversei sobre esse projeto com professores, inclusive na Universidade de Oxford. Já passou isso por lá. Já assistiram isso lá. E não concordam também. E nós estamos falando de uma Universidade de Oxford que tende para uma direita em grande quantidade. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando com muita tranquilidade de que, por mim, na verdade, vereador Mauri Cardoso, não teríamos nem audiência pública, desculpe a sinceridade com o que estou dizendo para vocês, nem audiência pública faria. Acho que temos que fazer para que ambos os lados possam se manifestar. Mas um projeto como esse, ele precisa ser arquivado. Esse projeto, nós vamos gastar tempo e dinheiro para discutir numa audiência pública um projeto que, na minha avaliação, ele nasce natimorto. E o próprio vereador Felipe Barros, ao dizer que a maioria dos professores são bons, que a maioria dos professores estão... Gente, eu fico me perguntando como é que vai se virar uma professora de biologia, quando ela começar a dar aulas. Na aula de biologia ela falava sobre aparelho reprodutor. Aí ela fala de aparelho reprodutor feminino. Aí um aluno levanta a mão e pergunta para ela sobre a pílula do dia seguinte. Ela fala o quê? Sobre pílula do dia seguinte eu não posso falar, ou eu posso. Daí ela vai ter que consultar a lei para ver se ela pode ou não. Aí a desgraçada vai e fala. Aí o moleque levanta a mão de novo e fala, professora, ela é abortiva ou não é abortiva? Aí a desgraçada não sabe o que dizer. Ela fala, é abortiva. O moleque chega em casa e fala, mãe, acredita que a desgraçada falou na sala que a pílula do dia seguinte era abortiva? A mãe vai lá e faz um escarcéu na escola. O que vai acontecer com a professora? Mas ela fala o seguinte, não, não é abortiva. O moleque chega em casa e fala, mãe, a maldita falou que a pílula não é abortiva, mãe. Vai lá e de novo a desgraçada tem que se explicar na justiça por causa de uma maldição, de uma pílula do dia seguinte, que ela não estava falando sobre isso, mas que um aluno falou. Sabe o que é, gente? Vereadora Mauri, eu posso falar para Vossa Excelência o que eu vou dizer agora. Só quem está dentro de sala de aula é que sabe qual é a dinâmica da vida de um professor. Só quem está dentro de sala de aula é que sabe como é que uma aula acontece. A aula não é um quadrado. A aula não é uma receita de bolo em que você faz assim, assim, assim. E se aparecer isso, você faz desse jeito. Para com isso. Com todo respeito, eu li, reli, acho que vocês não estão aqui de má fé, muito pelo contrário, se fosse de má fé, vocês não estariam aqui. Acho que vocês leram. A fala de vocês deixa claro que vocês leram esse projeto. Esse projeto, na verdade, ele teve rejeição dos técnicos da Comissão de Justiça, dos advogados da casa. Eles exauraram um parecer que está lá na página 330 e qualquer coisa. Doutor Paulo Anchieta, que assume essa responsabilidade, ele deixa claro que o projeto é inconstitucional, página 330, e depois na página 331, ele exara um parecer contrário ao projeto, porque o projeto é inconstitucional, e realmente ele é inconstitucional. Esse projeto ele fere a lei de diretrizes e bases. Esse projeto ele mexe na questão olha só, ele mexe na questão da grade curricular da escola municipal, da escola estadual. Ele mexe na questão da grade curricular das universidades. Por isso, inclusive, senhor presidente, eu gostaria de que a comissão, o grupo de apoio que nos acompanhe, verificasse uma situação. Esse projeto ele tem um quórum que, na minha avaliação, o quórum dele está equivocado. Esse projeto ele tem que ser discutido com o quórum 13. É preciso que isso seja olhado,
Porque senão, se porventura esse projeto passar por essa casa e ele for aprovado, no momento seguinte, a gente pode entrar na justiça para pedir o cancelamento dele, porque o quórum dele está equivocado. O quórum dele é um quórum 13. Eu já andei, já perguntei, eu não vi mudança ainda. É preciso que olhe isso. Porque como ele mexe em leis da educação, ele precisa ser discutido nessa casa, pelo menos no quórum certo, que é o quórum de 13 votos. Muito obrigado. Senhor presidente, sem querer ser invasiva e desrespeitosa, porque tem uma disciplina para a gente seguir, o senhor me daria 50 segundos para colocar uma questão que... Palavra livre. Peço palavra, senhor presidente. 50 segundos. Obrigada, 50 segundos. Só para esclarecer ao vereador Felipe Barros, que esse juiz, que é da menção que Vossa Excelência faz da Escola Rio de Janeiro, o juiz, o Ministério Público fez os pareceres, o juiz que analisou a causa, deu ganho de causa ao professor no Rio de Janeiro. No parecer, nós temos em mãos. O tribunal já viu já mudou essa sentença de primeiro grau, vereadora. Eu sei que esse tema, ele é um tema que, e como nós já estamos indicando, e vou até adiantar aqui eu sou relator pela Comissão de Educação, e estou indicando a audiência pública. Então, nós teremos na audiência uma oportunidade do debate, de apresentar as diversas opiniões, mas para me posicionar desde já, eu entendo, assim como disse o professor Rony, esse é um projeto que ele é proposto pelo Dr. Najib, né, e depois por um segmento, né, por um grupo ideológico no Brasil inteiro. E eu diria que ele há ações articuladas nessa ideologia, seja com posicionamento em relação ao Escola Sem Partido ou outros. Então, de alguma forma, todo mundo bebe nessa fonte e dissemina pelo Brasil afora. Então, essa não é necessariamente uma proposta do vereador Felipe, né? Então, essa é uma proposta que tem um cunho ideológico de um grupo no nosso país. Entendo que o projeto é desnecessário porque já consta nas leis, né, na Constituição, na LDB, já consta no Estatuto do Servidor Público, que passa por avaliações anuais, uma a cada ano, né, na horizontal e vertical. Entendo que nós temos uma ouvidoria na Prefeitura e que toda e qualquer denúncia, né, que são feitas, e não são poucas. Nós temos diretores de escola sendo caçados nesse exato momento em Londrina. Nós temos diversas situações em que surgiu o problema muito sério, a equipe da Secretaria de Educação. Então, eles têm feito um trabalho nessa linha e tem dado certo. E pela minha experiência, sou professor da rede municipal há mais de 28 anos, né? Vou para 30 anos de carreira, e nós nunca vivenciamos situações que constam aqui, né? Entendo também que aqui está nosso vereador, que propôs um projeto muito interessante, que foi aprovado por essa casa, por exemplo, a Lei Maria da Penha vai à escola, né? Esse é um projeto, sim, de mérito e que precisa ser debatido e ser levado para as escolas da rede municipal, rede estadual e assim por diante. Então, quero aqui parabenizar o professor Pastor Gerson por esse projeto que vai levar esse debate para a escola. E aí nós vamos debater gênero, vamos debater N situações propostas pela vivência da Lei Maria da Penha, que eu acho que é a melhor lei que nós temos, uma das boas leis que nós temos no nosso país. Então, queremos passar para o período de deliberação, e eu sou relator pela Comissão de Educação. De autoria do vereador Felipe Barros, projeto de lei número 26/2017, institui no sistema de ensino do município de Londrina o programa Escola Sem Partido, que dispõe sobre a atividade docente. Conforme o parecer da assessoria técnica da Casa,
O movimento Escola Sem Partido foi fundado em 2004 pelo advogado Miguel Najib. Em 2014 ganhou força quando se transformou em um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ. E o assunto tratado no projeto de lei apresentado nesta casa é encarado de forma divergente, com posicionamentos favoráveis e contrários, gerando bastante discussões e polêmica. Prova disso são as várias manifestações ao PL recebidas até o momento, bem como os debates que foram realizados acerca da proposta. Sendo assim, inegável que a presente proposta merece ser discutida de forma mais ampla, com a participação da sociedade. Assim, este relator corrobora o parecer técnico em relação ao parecer prévio e emite voto para que seja realizada uma audiência pública. Solicito o voto do vereador Rony Alves. Senhor presidente, como eu já tinha dito antes, na verdade, meu voto seria outro. Mas, como nós estamos discutindo aqui, e há um pedido do próprio autor de que seja realizada audiência pública, há também representantes de instituições que estão aqui também solicitando a audiência pública, eu voto favorável à realização de audiência pública. Mas quero deixar consignado aqui que o meu voto, na verdade, era pelo arquivamento na Comissão de Educação por esse projeto. Obrigado, vereador. Passo a palavra ao relator da matéria pela Comissão da Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude, vereador Pastor Gerson. De autoria do vereador Felipe Barros, o presente projeto institui no sistema de ensino do município o programa Escola Sem Partido. Para oportunizar maior discussão sobre o tema, este relator corrobora com a assessoria técnico-legislativa da Casa e emite parecer prévio para a realização de audiência pública. Após emitiremos voto definitivo à matéria. Eu acompanho o voto do relator e passo a palavra ao relator pela Comissão de Direitos Humanos, vereador Wilson Bittencourt. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu até já havia preparado um relatório sobre esse projeto. No entanto, em função do pedido de audiência pública, eu acho extremamente salutar que nós abramos essa discussão para a sociedade. Eu prefiro guardar esse relatório e o farei no momento que nós tivermos uma decisão em definitivo. Obrigado. Eu voto pela audiência pública. Vereador Felipe Barros. Eu corroboro o entendimento do vereador Wilson Bittencourt, relator do projeto, sem antes relembrar a todos, antes que nós possamos divulgar desinformação, que as comissões temáticas elas não têm a aptidão, a capacidade de arquivarem o projeto de plano. Então, quando o vereador professor Rony Alves fala que arquivaria o projeto, não corresponde ao nosso regimento interno, né? A comissão apenas emite a sua opinião, quem arquiva é de fato o plenário. Então, corroboro o entendimento do vereador Wilson Bittencourt. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Como membro de comissão, eu posso propor, sim. Posso propor, posso votar não. Entendeu? Meu parecer, eu vou escrever o parecer. Entendeu? Não estou dizendo que ele vai ser arquivado, estou dizendo que pela comissão, em parecer em separado, eu posso. É óbvio que posso. Dá o voto contrário, não arquivar, né, vereador? Encaminho. Senhor presidente, deixa eu só falar no microfone, porque ele fala nos ares, qualquer um fala. Estou dizendo que, como vereador, eu posso propor. Sim, vereador. Só não sei se tem respaldo regimental, acredito que não, né? Eu posso propor. Proponha. Ok. Mas proporei. A proposta, a princípio, foi pela audiência pública e é isso que nós vamos encaminhar ao projeto, o grupo de apoio para a redação do voto das comissões. Concluídas as discussões da matéria, agradeço a presença de todos e encerro o trabalho dessa reunião.